Vamos agora especificamente nos debruçar sobre aprendizagem indutiva. A ideia geral da aprendizagem indutiva é construir um método que generalize um conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora especificamente nos debruçar sobre aprendizagem indutiva, os métodos de aprendizagem indutiva. A ideia geral da aprendizagem indutiva é construir um método que generalize um conhecimento a partir de exemplos específicos. É o processo de indução, tal como a gente conhece. Então, a gente observa um fenômeno seguidamente e a gente induz uma regra a partir da observação destes fenômenos. Por exemplo, gatos caçam pássaros. A gente observa que os gatos costumam caçar pássaros. O gato A caçou o pássaro B, o gato C caçou o pássaro D, o gato E caçou o pássaro F. Aí nós criamos uma regra geral. Uma regra geral de que gatos caçam pássaros. Este exemplo dos gatos e dos pássaros é um entre tantos, a gente usa corriqueiramente. Mesmo o conhecimento científico mais avançado normalmente é resultado de um processo de indução. Por exemplo, a funcionalidade de uma medicação se dá pelo fato de que ela é utilizada, produz um resultado positivo, e ela é utilizada e produz um resultado positivo. E assim se cria o conhecimento de que é possível utilizar uma determinada medicação para um determinado tipo de doença. Tudo isso é o processo de indução. A gente já falou que a indução pode nos conduzir a erro. Por exemplo, você pode ter uma observação viciada em que um cidadão tomou um remédio e ele tinha uma doença. E aí ele ficou bom. Uma outra pessoa tomou o remédio e também tinha essa mesma doença e ficou bom. E alguém pode, de maneira absurda e totalmente sem fundamento, afirmar que o remédio causou a cura da doença. Ele foi induzido a dizer isso. Assim como alguns cérebros mais rasos são induzidos a acreditar nisso. Mas cuidado com a indução. É fato que você observou. O fulano A tomou o remédio C e ficou bom, o fulano B tomou o remédio C e ficou bom, o fulano D tomou o remédio C e ficou bom. Mas estas observações podem ser viciadas. Quando você observa que há uma probabilidade de 95% da pessoa de um perfil qualquer ficar bom espontaneamente de uma doença, o fato dele tomar o remédio pode ou não ter sido a causa dele ficar bom, porque com 95% ele ficaria bom mesmo se não tomasse o remédio. O erro, portanto, está na forma como é interpretada a indução. Por isso que se diz, é possível se ser induzido ao erro. O exemplo da última aula, do jogo de tênis, é claramente um exemplo de indução. A gente parte das observações de vários dias em que valeu ou não valeu a pena jogar tênis, e a gente chega a uma regra geral que descreve se vale ou não a pena jogar tênis em função das informações que a gente tem a respeito do clima, do vento, etc. Pessoal, de um modo geral, o aprendizado indutivo tem uma abordagem geral que a gente pode expressá-la formalmente. Considere A1, A2, A3 até a N os atributos discretos de uma amostra de dados qualquer. Então, cada atributo desses tem um conjunto finito de valores possíveis. Por exemplo, Outlook pode ser Sunny, Overcast ou Rainy, e assim vai. E existe um atributo especial que a gente vai chamar de B, que é o atributo objetivo. É o atributo sobre o qual a gente quer predicar, a gente quer dizer alguma coisa, prever alguma coisa. Então, o objetivo formalmente é encontrar uma função cuja entrada seja
uma série de valores dos atributos A1, A2, A3, A4, A5, AN. Então, essa é a entrada, é uma entrada neste formato aí. E a saída é um dos possíveis valores no atributo B. Então, eu vou encontrar uma função de A1, A2, A3 até AN em B. Por exemplo, Outlook, Temperature e Humidity podem ser os domínios da entrada da função. E PlayTennis pode ser o atributo que fica na saída da função, né? A imagem da função. E para isso ele vai utilizar um conjunto de treinamento. E um conjunto de treinamento é sempre um subconjunto do produto cartesiano de todos esses atributos. Então, você tem os possíveis valores dos atributos A1, A2, A3 até AN, e os possíveis valores do atributo que a gente quer predicar, o atributo B, e o produto cartesiano de tudo isso aí, parte dele, elementos desse produto cartesiano, vão compor o conjunto de treinamento, que é o conjunto de dados sobre os quais o seu agente vai trabalhar para produzir a representação do conhecimento indutivo que a gente deseja. Especificamente, a gente quer representar este conhecimento na forma de uma árvore de decisão. Uma árvore de decisão, formalmente, é uma árvore com as seguintes características. Você tem nós, ramos e alguns nós folha embaixo da árvore. Cada nó não folha, ela está associado a um dos atributos A1 até AN que a gente considerou. Por exemplo, Outlook, por exemplo, Humidity. Cada nó folha está associado a um dos possíveis valores do atributo sobre o qual a gente quer predicar. No nosso caso, PlayTennis Yes ou PlayTennis No. Então, Yes ou No são os atributos folha possíveis. Não é obrigatório que existam apenas dois atributos folha. E também não é obrigatório que um determinado valor de atributo folha não ocorra em mais de uma folha da árvore. Então, você pode ter caminhos diferentes que conduzem a Yes e caminhos diferentes que conduzem a No. E você pode ter mais do que Yes ou No. O atributo sobre o qual se quer predicar pode ter 3, 4 ou 5 diferentes quantidades de valores. Isso não tem nenhuma restrição. O nó não folha, que está assinalado a um certo atributo, ele tem uma certa quantidade de ramos saindo dele, e essa quantidade de ramos é necessariamente igual à quantidade de valores diferentes que ele pode ter. Então, se um nódo tem três valores de atributo, então deles vão sair 3 ramos. Se um nó tem 4 valores de atributo, dele vão sair 4 ramos, e assim vai. E cada um desses ramos é associado a um dos possíveis valores que o atributo tem. Então, se você tem Outlook, ele vai ter 3 ramos saindo de Outlook: Sunny, Overcast e Rainy. Temperature vai ter Hot and Cold, e assim vai. De posse de uma árvore de decisão, aí você apresenta um elemento para ser processado pela árvore, e aí o processamento começa pelo nó raiz. Você pega o nó raiz, você pega o elemento e compara. De acordo com o valor que o elemento tem para o nó raiz, ele vai descobrir um dos possíveis ramos. Por exemplo, se a gente tivesse a descrição de um dia, a gente ia se perguntar: peraí, Outlook, como é o Outlook? O Outlook é Rainy, aí ele já tem um caminho para seguir especificamente a partir do Outlook Rainy. O problema com as árvores de decisão não é com elas em si. Elas são muito boas, têm uma ótima expressividade, você consegue representar uma vasta gama de conhecimentos. Porém, para um mesmo conjunto de treinamento, a quantidade de possíveis árvores de decisões que podem ser construídas é muito grande. Existem muitas árvores de decisão possíveis que podem ser construídas a partir de um conjunto de treinamento. Vamos ver esse exemplo aqui. Suponha que a gente tenha esse problema aqui, ó, que está lá no livro de Russell Norvig. Vale a pena esperar uma mesa num restaurante? Então, a gente aqui na região sul da Bahia não está muito acostumado, mas em cidades grandes é possível você chegar num restaurante e ter que ficar aguardando o direito de entrar para sentar à mesa e ser servido. E aí, a pergunta, o problema que eles querem predizer, né, a informação sobre a qual se quer predizer vale a pena esperar? Ou é melhor não esperar porque você vai ser mal atendido, a comida vai sair ruim, você nem vai ser atendido? E aí, para isso, eles consideraram 10 atributos. O primeiro atributo é alternate. Alternate é se existe algum outro restaurante próximo para você ir. O segundo atributo é bar. Se tem um bar confortável para você ficar tomando um aperitivo até a hora. O terceiro atributo é se trata de um dia de sexta ou de sábado, porque tem características específicas.
O quarto atributo é se você está com muita fome. Se você tiver apenas com uma fomezinha ou se você está realmente com fome. O quinto, patrons, é quantas pessoas estão no restaurante. Então, você pode ter nenhuma pessoa vazio, ou poucas pessoas, ou totalmente cheio. O sexto atributo é preço, se o restaurante cobra caro ou cobra barato. Então, você tem 3 faixas de preço, baixo, médio e alto. Baixo, preço médio e preço alto. O sétimo atributo é raining, se está chovendo. Se estiver chovendo, se está chovendo sim ou não. O oitavo atributo é reservation, se você fez uma reserva antes ou não fez uma reserva antes. O nono é type, o tipo de restaurante. E aí eles assumiram que os tipos seriam French, Italian, tailandesa ou burger, comer só um sanduba. E segundo, o weight estimated. Então quando você chega lá, o host diz para você, o cara que te atende, né? Ele te diz uma expectativa de tempo. Então ele pode dizer que é alguma coisa entre 0 e 10 minutos, entre 10 e 30, entre 30 e 60, ou modo que 60. De posse dessas informações, quer-se saber se vale ou não a pena esperar para ser atendido. Para isso se considerou um conjunto de treinamento como esse aí. Ó. Foram 12 observações com diferentes valores para Out, Bar, Friday Hungry, Patrons, Price, Rain, Restaurant, Type and Estimate Time. E se valeu ou não apenas esperar. De posse deste conjunto de treinamento, pode-se construir diferentes árvores de decisão. Então, por exemplo, olha aí, 2 árvores de decisão possíveis de serem construídas a partir daquele conhecimento. Qual delas é melhor? Aí vem o nosso problema. Encontrar a melhor árvore de decisão, partindo do princípio de que você tem que testar todas as árvores de decisão possíveis, é um problema intratável computacionalmente. Na verdade, ele pertence à classe NP Hard. O que acontece, então, é o que a gente sempre faz em ciência da computação. Quando um problema demanda um esforço computacional muito grande para ser resolvido, a gente abre mão da melhor solução e, abrindo mão da melhor solução, a gente consegue encontrar uma boa solução, mas que seja obtido com um esforço computacional razoável. Como é que a gente vai fazer isso especificamente no caso das árvores de decisão? Pessoal, para as árvores de decisão, a gente vai fazer isso considerando uma variável estatística que é bem interessante, que é o cálculo da entropia. Na verdade, a gente quer o cálculo da quantidade de informação, mas é um dado obtido a partir da entropia. Olha para esse conjunto de treinamento, que é aquele conjunto de treinamento lá do tênis, se valeu ou não a pena jogar tênis, tá? Observe que a gente pode, a partir desse conjunto de treinamento, escolher diferentes atributos para ficar na raiz da nossa árvore de decisão. Só para ficar na raiz, nós temos 4 opções diferentes. Qual deles a gente vai selecionar? Para isso, a gente vai usar o cálculo da entropia. Entropia, a gente vai falar dela matematicamente já já. Mas a entropia, pense no seguinte. Pense na quantidade de formas diferentes que algo pode se organizar. Então, se você tem, por exemplo, pense no caso de vale ou não a pena jogar tênis. Se você observou que nos 10 dias que você olhou, todos os 10 dias valeu a pena jogar tênis, então de quantas formas diferentes você pode observar isso? De apenas uma. Todos os 10 dias estando do lado que pode jogar tênis. Se você em 10 dias observou que todos os dias não vale a pena jogar tênis, também só pode ser organizado de uma forma. Mas se você observou que em 10 dias valeu a pena jogar tênis 4 vezes e não valeu a pena jogar tênis 6 vezes, aí você vai ter muitas opções diferentes de como organizar esses dias. Você pode colocar os dias 1 a 4 de um lado e 5 a 10 do outro, mas você pode colocar os dia 1, o dia 3, o dia 5 e o dia 7 de um lado e os outros do outro, e assim você tem múltiplas possibilidades diferentes de organizar. A entropia tem a ver com isso. Quanto mais a entropia aumenta, mais a desorganização cresce. Quanto mais a entropia diminui, mais a desorganização decresce. Isso pode ser calculado matematicamente. Para se calcular a entropia, a gente precisa construir uma função que retorne um valor muito alto se as possibilidades de misturar os dados sejam muito altas, e retorne um valor muito baixo se as possibilidades de misturar os dados forem muito baixas. Além disso, a gente precisa criar um outro artifício, de forma que a máxima entropia seja 1, que equivale a 100%,
e a mínima entropia seja zero, que é o caso de não haver mistura de dados, que seria o 0%. Então, supondo um exemplo bem simples, lá no exemplo do tênis, se todos os casos fossem IEs, a entropia, o que a gente quer calcular como entropia, tinha que dar zero. E se todos os casos fossem o mais misturados possíveis, a entropia tinha que dar 1. Ora, vamos observar que quando nós temos 14 IEs e 0 no, nós só temos uma possibilidade, que é todo mundo do lado IEs. Quando nós temos 13 IEs e 1 no, nós temos 14 possibilidades. Por quê? Porque cada um dos possíveis exemplos pode ser o exemplo no, e isso anula a chance de qualquer outro deles seja. Então, nós temos 14 formas diferentes de organizar os dados de forma que 13 sejam IEs e 1 seja no. Do outro lado, se 13 forem no e 1 for IEs, o resultado é rigorosamente o mesmo. Nós temos 14 formas diferentes de fazer isso. Para 2 no e 12 IEs, ou se você preferir 2 IEs e 12 nos, o resultado é o mesmo, a gente já tem muito mais possibilidades. A rigor, a gente tem 14 vezes 13, 182 possibilidades diferentes de ordenar os dados de forma que 12 estejam do lado IEs e 2 do lado no, ou também, se formos ordenar, 12 do lado no e 2 do lado IEs. Então, a entropia vai ser bem maior neste caso. Esses números vão piorando. Com 3 casos IEs e 11 no, ou 3 casos no e 11 IEs, os números ficam ainda piores. E eles pioram até o 7 a 7. Quando forem 7 IEs e 7 nos, este é o pior caso possível. É a configuração mais desorganizável possível, que permite maior número de diferentes possibilidades de diferentes combinações. Isso é o seguinte: quando a gente tem 14 no e 0 IEs, ou 14 IEs e 0 no, é facílimo dizer se um cidadão vai ser IEs ou no. Agora, quando nós temos 7 no e 7 IEs, é muito mais difícil saber se um cidadão vai ser IEs ou no. E aí, neste caso, a gente vai ter a máxima entropia possível. Note que se eu tenho 7 IEs e 7 nos, eu não posso ter uma entropia pior do que essa. Por quê? Porque se aumentar a quantidade de IEs, eu vou a 8 IEs e 6 no, e isso equivale a 6 IEs e 8 no. É uma entropia um pouco mais baixa do que o que eu quero obter com 7 a 7. Então, quando eu tiver 14 a 0 ou 0 a 14, eu quero entropia 0. E quando eu chegar a 7 a 7, eu quero entropia 1, 100%. Claro que isso a gente está focado no exemplo do tênis, em que os possíveis valores que a gente está lidando são IEs ou no. Mas a gente poderia considerar o mesmo raciocínio para outro tipo de análise em que houvessem 3 ou 4 valores possíveis. Por exemplo, vamos supor que um determinado sistema produza uma saída entre frio, morno ou quente. E a gente quer avaliar a entropia destes casos. Ora, se todos os casos forem frio, ou todos os casos forem morno, ou todos os casos forem quente, não há desorganização possível. A desorganização máxima vai ocorrer quando a quantidade de casos frio, morno e quente tender ao equilíbrio. Então, neste caso, quando eles estiverem equilibrados, supondo, por exemplo, 900 casos, 300 frios, 300 mornos e 300 quentes, levaria a entropia a 1. Se nos 900 casos forem 900 frios, 0 morno e 0 quente, a entropia é 0. 0 frios, 900 mornos e 0 quente, a entropia é 0. 0 frios, 0 morno e 900 quentes, a entropia é 0. O raciocínio é rigorosamente o mesmo. Um exemplo, considerando n igual a 2, n é o número de discriminantes. No caso do frio, morno, quente seria n igual a 3. No caso do IEs ou no do tênis, n igual a 2. E existem possíveis valores de n aí. Vamos supor para n igual a 2. O gráfico tem que se comportar mais ou menos como esse aí do lado. Quando a probabilidade do evento ocorrer, por exemplo, o IEs ocorrer, ou seja, essa probabilidade chega em 1, significa que todos os casos que estão observados tendem a ser IEs. Ou todos ou quase todos. Neste caso, a entropia vai se aproximar de 0.
Da mesma forma, se a probabilidade de yes for muito baixa, então a probabilidade de não yes, do no, é muito alta e também vai levar com que a maioria dos casos sejam no, e isso vai fazer com que a entropia se aproxime do mínimo. A entropia vai se aproximar do máximo à medida em que a probabilidade de yes ou no se equivaler, cada um perto de 50%. Isso vai levar a entropia ao máximo e ela vai bater em 100% se você chegar à igualdade dos casos. Esse é o gráfico desejado. Para um caso de dois valores, n igual a 2, a fórmula é essa aí também. Repare que com o artifício de multiplicar a fração pelo logaritmo na base 2 da fração, você limita o valor máximo a 1 se os dois termos da fração forem 0,5. Pode fazer a conta. Da mesma forma, se um dos valores for igual a zero, se um dos valores for igual a zero, a gente vai ter um problema nesta fórmula aí. Por quê? Quando a gente for calcular o log de zero na base 2, isso não é definido. Não existe número ao qual 2 elevado a ele seja igual a zero. Então, a gente vai ter um problema neste caso. Vamos ter que usar uma verdadeira forçada de barra. Neste caso, quando a gente não puder definir, a gente vai ignorar o termo. Ele vai trabalhar como se ele não existisse. Então você vai ter 1 vezes 1, a probabilidade de ser yes, 100%, vezes log na base 2 de 1. Ora, log na base 2 de 1, 2 elevado a quanto dá 1? 0. Isso vai dar 0. O outro termo, como não é um número conhecido, ele é ignorado e, portanto, o resultado da entropia é 0. Da mesma forma, se a gente estivesse trabalhando com 0 chance de yes e 1 chance de no, o primeiro termo seria ignorado, o segundo termo daria 0 e a entropia é 0. Este cálculo serve para dois valores, mas a gente pode generalizar ele. Então, lá da teoria da informação, a gente tem essa fórmula aí, que vai pegar toda a distribuição probabilística de todos os possíveis valores, para qualquer que seja o n, então podem ser 3, ou 4, ou 5, ou 10 valores diferentes, cada um com a sua probabilidade, vai multiplicar pelo log na base 2 dessa probabilidade, e a soma negativa, o negativo somado, o negativo desses valores somados, no final vai dar a entropia da amostra. Esta é a equação geral. Então, vai ser 1 se todo mundo tiver mais ou menos a mesma probabilidade, que é o que nos dá a maior confusão, a maior possibilidade de confundir os dados. E vai ser 0 se algum deles tiver todas as probabilidades para si. O resto vai sendo distribuído de acordo com aquela função parabólica que a gente viu agora há pouco. Agora, pessoal, olha aí de novo para o conjunto de treinamento. Repare que, se a gente for considerar o nosso caso, play tennis, a gente tem no conjunto de 14 amostras, 9 casos são yes e 4 casos são no. Quando a gente considerar a entropia inicial desta amostra, então a gente vai ter o seguinte resultado. Podem fazer as contas aí e verificar o resultado. Menos 914 vezes log na base 2 de 914, menos 514 vezes log na base 2 de 514, isso, fazendo as contas, vai dar 0,94. Repare que a entropia deu alta, porque de fato 9 e 4 já é um valor alto. Se fosse mais distribuído, ficaria mais alto ainda. Repare que se fosse 14 yes e nenhum no, ou o contrário, a gente teria aquele problema que a gente falou, not a number, não é um resultado, e a gente ia ter que lidar com isso daquela forma que a gente falou. Calculada essa entropia inicial, guarda ela aí, viu? 0,94. Agora vamos falar do atributo Outlook. Outlook tem 3 valores possíveis: sunny, overcast e rainy. Vamos pegar sunny especificamente. E vamos olhar para a entropia de sunny da mesma forma que a gente olhou para a entropia geral. No caso de sunny, são 5 exemplos na amostra que o valor de Outlook é sunny. Destes 5 exemplos, 2 dão em yes e 3 dão em no. Então a gente pode calcular a entropia dessa forma aí, ó. 2 quintos vezes log na base de 2 de 2 quintos menos 3 quintos vezes log na base de 2 de 3 quintos, isso dá 0,971. Então, esta é a entropia para Outlook Sunny. Outlook Overcast são 4 casos, todos eles
dão em yes, então a gente vai ter aquela situação e a entropia vai dar 0. E Outlook Rainy são 5 casos, 3 dão yes, 2 dão em no. O cálculo da entropia vai dar, da mesma forma que aconteceu com Sunny, 0,971. Agora que a gente tem a entropia dos 3 possíveis valores, a gente pode calcular a entropia de toda a amostra, considerando especificamente o atributo Outlook. Esse cálculo é dado como a probabilidade de cada um dos valores ocorrer vezes a entropia deles. Então eu tenho 5 casos de Outlook Sunny e a entropia é 0,971. Eu tenho 4 casos de Outlook Overcast e a entropia é 0. E eu tenho 5 casos de entropia Rainy, cujo valor tinha sido encontrado 971. Quando você faz essa somatório dessas 3 coisas, você tem que o cálculo da entropia deste atributo Outlook é 0,693. Aí agora vamos pensar o seguinte: nós vamos usar para a nossa abordagem na geração da árvore de decisão um método guloso. A gente vai tentar trazer para a raiz da árvore aquele cara que causa a maior desorganização dos dados para se livrar dele. A partir daí, como ele desorganiza mais os dados, a árvore, a partir dele, tende a ficar mais curta. Não é garantido, é um método guloso, garante uma solução boa, mas em compensação a gente não cai no custo de ter que gerar todas as árvores possíveis. Então a gente vai fazer uma conta de subtração. Lembra que a entropia original da amostra era 0,940? Então, se a gente considerar que Outlook vai ficar na raiz, o nosso ganho é 0,940 menos 0,693. O nosso ganho seria de 0,247. Curioso que isso é medida em bits, porque é uma medida de informação. Da mesma forma, vocês podem fazer os cálculos para os demais atributos, temperature, humidity e wind, e você vai ver que o ganho para a temperatura é de 0,029, o ganho para a humidity é 0,152 e o ganho para o wind é 0,048. O que nos dá a seguinte decisão: o melhor ganho é colocar Outlook na raiz. Então, Outlook vai ser a raiz da árvore. Agora a gente vai recursivamente aplicar o algoritmo para cada um dos ramos de Outlook. Partindo de Outlook, considerando o atributo, o valor Sunny, a gente tem uma nova árvore para gerar. Só que esta nova árvore não considera mais o atributo Outlook. Vai considerar apenas o atributo Humidity, Temperature and Wind. Um desses atributos vai para a raiz da árvore. Como é que nós vamos decidir? Nós vamos calcular a entropia geral de todos os casos em que Outlook é Sunny. Vamos calcular para cada um deles qual o ganho com Temperature, com Wind ou com Humidity. E vamos escolher o melhor deles. Se vocês fizerem a conta, fica como exercício, hein, fera? Vocês vão ver que Humidity produz o melhor ganho. Então, a raiz dessa sub-árvore é Humidity. E a gente prosseguirá calculando os demais elementos desta árvore de decisão até produzir a árvore final, que é esta aí que vocês estão vendo. Agora que a gente entendeu o funcionamento deste algoritmo, vou apresentá-lo pelo nome. Este aí é o algoritmo ID3, de Induction Decision Tree, indução, árvore de decisão por indução. O código é mais ou menos esse aí. Se você observar bem o código, você vai ver que ele tem uma abordagem recursiva. Então, basicamente, você recebe um conjunto de treinamento que é uma tabela mesmo, como a gente estuda lá em banco de dados relacional, uma relação com atributos e tuplas. Então, você recebe uma tabela que é o conjunto de treinamento, e aí ele vai olhar para todos os atributos e escolher qual deles tem a melhor entropia, o melhor ganho de informação, e ele vai ser o raiz. Aí esse cara, ele tem possíveis valores. Para cada um dos possíveis valores, o algoritmo recursivamente vai ser aplicado. De que forma? Se produz um novo conjunto de treinamento, que é o conjunto original, mas reduzido para os exemplos cobertos por aquele valor. E suprimido o atributo original. Então, no nosso exemplo, o conjunto original, a gente escolheu o atributo Outlook. E aí a gente vai trabalhar para cada um dos valores de Outlook, a gente pega o primeiro valor, que é Sunny. Então nós vamos gerar um outro conjunto de treinamento, que é, do conjunto original, qual deles o atributo Outlook tem valor Sunny? São 5 casos.
Aqueles 5 casos vão ser esse novo conjunto de treinamento. Só que dentro desses 5 casos não tem mais sentido. Então a gente tira o atributo Outlook. Restarão apenas os demais atributos. Então esses 5 casos com os demais atributos, eles são a entrada recursiva para o algoritmo. Aí ele vai de novo fazer a mesma coisa. Escolher dos atributos que restam qual o melhor, colocar na raiz. E assim ele vai até que ele termine o seu processamento. Bom, pessoal, agora cabe falar um pouquinho sobre eventuais problemas que podem surgir quando estamos processando conjuntos de treinamento e buscando árvore de decisão. Para este algoritmo especificamente. Por exemplo, a gente está o tempo todo comentando que são necessários atributos discretos. Temperatura, quente ou fria. Clima, Outlook, né? Clima pode ser rainy, overcast ou sunny. Então, sempre atributos discretos. E se vierem atributos contínuos, como por exemplo um valor float, ponto flutuante, a temperatura ao invés de vir frio ou quente, vem a temperatura em graus Celsius, então é a temperatura contínua. Nesse caso, a gente precisa dar um jeito de discretizar essas informações. Normalmente se definem patamares, a partir dos quais determina um patamar, e aí você determina que até tal temperatura é frio, a partir de tal temperatura é quente. Ou, se o atributo for um outro, você determina outros patamares de acordo com o caso. É possível você estabelecer estatísticas para encontrar esses split points também de acordo com a distribuição dos dados, mas isso requer um certo processamento acessório. Um outro problema que pode acontecer é o caso de um certo valor não existir. Então, na amostra dos dados, vamos supor que, por exemplo, a gente, para um certo dia, não tivesse a informação se o dia estava quente ou frio. A gente não sabe essa informação. Quando isso acontece, o algoritmo tem dificuldade porque ele precisa do valor do atributo em todas as linhas. Pode-se introduzir um novo valor ali dentro, ou pode-se construir um valor default, ou excluir aquela amostra, que é o que normalmente se faz. As amostras espúrias, por qualquer motivo, são excluídas. E além disso, alguns atributos podem ter múltiplos ramos. Se vier um atributo, por exemplo, data, imagine quantos ramos diferentes você vai ter para esse atributo. Data de nascimento de uma pessoa, por exemplo. Nestes casos, também é necessário se determinar intervalos. Então, a data de nascimento não é uma boa medida, mas talvez a faixa etária de uma pessoa seja. E aí a gente estabelece criança, adolescente, adulto, a depender do caso. Mas a estratégia é sempre a mesma, discretizar. A boa notícia: existem variações do algoritmo ID3 para lidar isoladamente com cada um desses casos. É a chamada família TDDIT. Depois vocês dão uma olhada aí na internet, vocês vão encontrar os demais algoritmos. Pessoal, aprendizagem por indução acabou. Era só isso aí. Existem outros algoritmos que são utilizados para aprendizagem por indução. Existem algumas abordagens bem interessantes, variações do ID3, abordagens diferentes do ID3, abordagens que não usam árvore de decisão, abordagens que não tentam classificar e tentam resolver, encontrar clusters de aproximação de dados ou associação entre valores de atributos. É uma infinidade de coisas. Mas para esta disciplina e para esse estudo, para a gente entender um pouco, isso aqui é suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Assistam de novo se tiverem alguma dúvida. Leiam o livro, estudem. A gente se vê na próxima aula.